Olá! Na última aula nós falamos sobre temperatura e uma das maneiras de medir a temperatura que a gente utiliza é com um termômetro. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o calor. E o calor é diferente do calor do popular, né? Quando uma pessoa fala que hoje o calor está muito quente. Para nós, cientistas físicos, engenheiros, químicos, o calor tem uma definição muito mais precisa, muito mais precisa. Antes de continuar falando sobre o calor, propriamente dito, vamos nos situar do ponto de vista histórico. Nós estamos na Europa. Onde as cidades começam a se tornar cada vez mais populosas, onde está começando a ter iluminação em algumas cidades. Do ponto de vista científico, alguns países se destoam, né, se destacam, né, como a Inglaterra, a Alemanha, Holanda, Holanda, França e também a Itália, com cientistas como Newton, Leibniz, Bernoulli, Lavoisier, Alessandro Volta, entre outros cientistas que destoavam, que destacavam nesta época. Então, estamos falando de uma Europa, tá? Nosso período científico aqui que vai desde o finalzinho ali do século XVII, com Newton, né, Galileu, até o final ali do século XIX, tá? Mais propriamente, nós vamos no core, né, o centro aqui daquilo que nós vamos falar, vai da metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX. A Europa está passando, né, por um período de revolução industrial e essas pessoas estão ainda migrando dos campos para as cidades, as grandes cidades. Okay? E nada melhor do que falar para começar a falar sobre isso do que começar com Paris, a cidade de luz, a cidade das artes, a cidade onde teve grandes expoentes da ciência, no nome da ciência. Um dos grandes expoentes que está relacionado com a teoria do calor é conhecido como o Lavoisier. Lavoisier, Antoine Lavoisier, também conhecido como pai da química, ele que descobriu a lei de conservação das massas, ele também teve sua contribuição para a teoria do calor. Okay? Lavoisier era filho de pais ricos, né? Ele sempre foi muito bem educado, então tinha com ele muitos instrumentos na qual ele poderia medir de maneira muito precisa aquilo que ele quisesse. Tá? E ele criou a lei de conservação das massas e também quis dar a sua contribuição para o calor. E utilizando das suas ideias de lei de conservação das massas, que diz, bem, se eu tenho uma certa quantidade de material que ele se transforma em outra quantidade de material, a massa se conserva, ele utilizou dessas mesmas ideias para criar uma teoria, não criar uma teoria, mas embasar uma teoria daquilo que era o calor. Ele acreditava na teoria chamada teoria do calórico e embasava essa teoria de maneira muito forte, tá? Sendo um dos grandes nomes que defendeu a teoria do calórico. O calórico, segundo essa teoria, era um fluido invisível. Tá? Então, o calor era representado por essa substância, que é o calórico, que era um fluido invisível, um fluido que a gente não conseguia ver, assim como a eletricidade, pensava-se antigamente como sendo um fluido. Além disso, esse fluido, ele sempre ele fluía, né, de corpos que são mais quentes para corpos mais frios. Okay? Então, até aí tudo bem. Então, tinha a lei da conservação das massas, fazia-se uma determinada experimento químico, transformava-se, passava de elementos de um corpo para o outro. Então, o fluido também era era uma propriedade que o corpo tinha. O corpo tinha esse calórico, né, que tinha esse fluido, tinha um calor que fluía de um corpo para o outro. E, utilizando também a sua lei da conservação das massas, ele dizia que o fluido era conservado. Então, o fluido era essa capacidade que o corpo tem, que era conservado. Essa teoria do calórico, ela confrontava de maneira direta com uma outra teoria, que era defendida por outras pessoas, tá? Pessoas como Newton, como Robert Hooke, que apesar de eles tiverem desavenças muito grandes durante a vida deles, eles concordavam nessa teoria, que eu vou falar para vocês, e Francis Bacon, tá? Um pouco antes, ele escreveu um pouco sobre o calor. Esses três caras e outras pessoas acreditavam que o calor nada mais é do que um movimento minúsculo de vibração das partículas que compõem diversos corpos. Ou seja, eu tenho partículas, né,
minhas, e eu tenho, portanto, o calor que emana de mim, ele vem do minúsculo movimento de vibração das partículas que contém no meu corpo. E da onde vem essa ideia? Essa ideia de quando você esfrega a sua mão, né, pega a sua mão uma na outra, você esfrega, você vê que a sua mão esquenta, então você está gerando calor. Assim como quando na teoria nos escoteiros, né, a ideia dos escoteiros, você pega e esfrega, né, um graveto, um ramo de folhas secas, você gera calor e você gera fogo a partir daquilo ali. Então, através dessa ideia do atrito, eles defendiam que o calor nada mais é do que um movimento de vibração. O que a teoria do calórico utilizava para defender é que o calórico ele era um fluido que ele podia, assim como a água, uma esponja que se enche de água, você aperta, ela espreme essa água, espreme esse fluido, o calor também podia, quando a gente esfrega, quando a gente faz o processo de gerar fogo através de graveto, ou gerar fogo através de atrito, gerar calor através de atrito, nada mais é, nós estamos espremendo, o que a gente está fazendo é espremer esse fluido, que é o calórico, para fora dos corpos. Okay? Bem, então tem essas duas teorias que eram muito combativas entre elas. Lavoisier não demorou muito tempo para continuar defendendo essa ideia, afinal de contas, ele morreu decapitado na Revolução Francesa, porque, afinal de contas, ele era o filho de uma das pessoas mais ricas que cobravam muitas taxas, né? Então, esse foi um dos motivos pelo qual a Revolução Francesa ela também ocorreu. A partir desse contexto histórico, então, teve outras pessoas que começaram a fazer experimentos e observações. As observações que eles fizeram era que uma das pessoas que começaram a fazer essa observação foi Benjamin Thompson. E Benjamin Thompson, ele fez o seguinte experimento de uma maneira muito precisa. Ele pegou uma balança, balanças muito boas, precisas, e pegou uma bola de ferro, uma bolinha de ferro dessas de canhãozinho, tinha pequenininha, de vários tamanhos na época. E ele pegou e mediu o peso dessa bola de ferro. Aí ele pegou essa bola de ferro e colocou no fogo. E esquentou, até que o processo ficasse bem incandescente. Essa bola de fogo, ele pegou uma garrinha e ficou bem incandescente, começou a ficar iluminado, bem incandescente, muito quente. As temperaturas acima da temperatura de ebulição da água, conforme ele poder provar, jogando uma gotas de água e viu que a água líquida ali sublimava, virava vapor de água. Aí ele pegava esse mesmo objeto e colocava de novo na balança. E o que ele esperava? E se o calor fosse um fluido do objeto, e eu estou fornecendo calor para ele, o que deveria acontecer? Deveria aumentar o peso desse corpo. No entanto, por mais que ele aumentasse a temperatura, o peso desse corpo não aumentava. Então, o pessoal que defendia o calórico falava o seguinte: bem, o calórico é um fluido imponderável. O que significa um fluido imponderável? Significa um fluido que não tem peso, assim como acreditava-se também ser a eletricidade. Assim como acreditava, perdão, a eletricidade não, assim como acreditava ser a luz. Tinha-se a lei de gravitação da luz, perdão, a lei da gravitação universal, e se a luz tivesse um pouco de peso, por menor que seja, causaria um grande desequilíbrio da rotação da Terra em torno do Sol. E isso não era observado. Na verdade, seria um desequilíbrio completo do universo como um todo, por menor que seja a massa da luz. Porque transferiria momento a todo instante de tempo, e isso causaria uma transferência de momento, um desequilíbrio no universo de acordo com a lei da gravitação universal de Newton. Então, acreditava-se também que a luz não tinha massa, alguns pensadores na época. E hoje, claro, a gente sabe que a luz não tem massa. Então, os defensores da teoria do calórico diziam que ele poderia ser, sim, um fluido, mas um fluido imponderável. No entanto, Benjamin Thompson continuou fazendo observações. Ele trabalhou num sistema que produzia empresas que produziam canhões, e a produção desses canhões chegava a elevadíssimas temperaturas. Nessa situação, ele percebeu que, apesar das elevadas temperaturas, parecia que sempre ele conseguia gerar uma fonte de calor inesgotável por atrito. Ou seja, ele batia no sistema, girava aquele calor muito grande, de repente esfriava, você continuava batendo, girava-se mais calor, você continuava batendo, girava calor, ou seja, parecia que a fonte de calor, através da geração por atrito, parecia ser inesgotável. O que levou ele a crer que parecia que o fluido não era esse calor não era
algo que os objetos possuíam, né? Um fluido que os objetos possuíam, ou seja, não era um calórico. E sim, nada mais é do que o próprio realmente movimento das partículas, movimento de vibração das partículas do sistema. Além disso, alguns anos mais tarde, com a Revolução Industrial, percebeu-se que conseguia transformar a energias que antigamente não se chamava de energia, chamava de força viva, né? Conseguia transformar a energia mecânica, seja ela potencial ou cinética, em calor. Então você conseguia transformar a energia mecânica em calor e vice-versa. Você também conseguia, através de máquinas térmicas, transformar calor em energia mecânica. Portanto, tinha-se uma correlação entre a energia mecânica e o calor. E hoje, o que nós sabemos? Nós temos uma ideia cada vez mais clara do que é o calor. Nós temos, de fato, a definição do que é o calor. Bem, calor é isso que já é observado. Ele sempre transforma, ele passa, né, do corpo do mais quente para o corpo mais frio. Mas o que é o que passa? Nada mais é do que uma energia. Então, uma energia de vibração. Então, o corpo mais quente está vibrando mais, né, de maneira mais rápida, e quando ele está em contato com o corpo mais frio, ele passa essa transferência, essa energia na forma de vibração para o corpo mais frio, que esquenta e vai diminuindo a energia do corpo mais quente. Então, vai tendo essa transferência dessa energia vibracional do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, o calor nada mais é do que uma forma de energia que é transferida do corpo mais quente para o corpo mais frio, devido a essa diferença de temperatura. Não é a única maneira de transferir calor, mas é aquela que a gente observa de maneira mais clara, né? Então, o calor nada mais é do que uma forma de energia. Note que não é uma energia que o corpo tem, ou seja, não é um calórico. O calor não é a energia que o corpo tem, mas sim uma energia que é transferida, que ela pode ser transferida de um corpo para o outro. Mas nunca posso dizer, por exemplo, que um corpo ele tem 10 unidades de calor de energia. O corpo não tem essa quantidade, não tem uma quantidade de energia que a gente fala que designa como calor. A gente não tem isso, tá? Mas temos essa energia, a energia pode ser transferida de um corpo para o outro para a forma de calor. E como são as formas na qual o calor ele é transferido? Bem, existem basicamente 3 formas na qual o calor ele é transferido, né, de um corpo para o outro, de um sistema para o outro. A primeira delas é a convecção. Então, a convecção é representada aqui, imagina que você está aquecendo uma panela, né, de água, tá, com água, com fogo aqui, então você aquece. Onde é aquecido primeiro? É aquecido aqui embaixo. Né? Aqui embaixo é aquecido primeiramente. Como aqui embaixo é aquecido primeiramente, aqui as moléculas de água aqui na região mais baixa ficam mais quentes, portanto, ficam uma temperatura maior. E quando ela aquece a temperatura, não sei se vocês lembram do gráfico que eu mostrei para vocês, um gráfico da densidade, da última aula, né, da densidade em função da temperatura, a densidade da água, ela diminuía com a temperatura, ok? Como a densidade da água diminuía com a temperatura, conforme ele vai aumentando a temperatura, a água fica menos densa. Como ela fica menos densa, ela sobe, né? Objetos menos densos, eles vão subir, fluidos menos densos tendem a subir. E o que acontece com o fluido que está lá em cima, que está mais denso, né? Ele desce, tá? A água que está mais fria, ele desce. E esse processo, então, de troca, de movimentação, né, molecular devido à diferença de temperatura, é conhecido como convecção. Tá? Assim como o ar-condicionado, ele esfria as moléculas, né, do ar que está lá em cima, está no teto, né? E essas moléculas, quando ficam mais frias, ficam mais densas, então elas caem. Então, esse processo, por isso que os ar-condicionados são instalados em cima, porque otimiza o processo, né, de resfriamento do seu ambiente. E da mesma forma, o aquecedor, aqui no Brasil não temos tanto, mas na Europa, nos Estados Unidos, em ambientes mais frios, a gente tem aquecedor, e é colocado, então, aonde? Mais na região de baixo, porque para que o ar ali que fica mais quente, ele suba, e o ar que é mais frio, ele passa a descer. Outro processo é a condução. Então, agora imagina que eu tenho essa barrinha aqui, ó, que é o cabo. O cabo, ele vai estar, não tem proteção nenhuma. E aí, o que vai acontecendo? Eu vou aquecendo aqui a água, mas eu também aqueço a panela. Quando eu aqueço a panela aqui do lado, ocorre uma transferência de calor, né, dessa parte que está aqui, da temperatura que está aqui para cá. Então, aumenta a temperatura, essa transferência de calor, devido ao processo de condução. Ou seja, precisa de objetos que precisam que os objetos estejam em contato um com o outro. Se você pegar esse cabo não tiver uma proteção
contra o calor, você vai queimar a sua mão. Um último processo é a radiação. Tá? A radiação, ela é energia quando ela é irradiada de corpos, né? E ela é transmitida, portanto, na forma de radiação. O exemplo mais claro e óbvio é quando o Sol ele aquece, né? Ele transmite o calor através de explosões nucleares, gera luz, aquela luz do todo o espectro eletromagnético, ele chega até a Terra e nos aquece através dessa energia na forma de radiação. Nós também emitimos energia na forma de radiação, por isso que a gente consegue medir a temperatura utilizando aqueles termômetros de radiação. Okay? Então, essas são as 3 maneiras na qual a gente consegue ter a transferência de calor. Vamos focar, primeiramente, nessa daqui. E depois, eventualmente, a gente vai falar sobre o de radiação e um pouco menos sobre o processo de convecção, porque ele para descrever de uma maneira mais quantitativa é mais complicado. Qualitativa é simples, mas quantitativa é um pouco mais complicado. Que envolve, né, transferência de fluidos, deslocamento de massas de fluido de um ponto até outro. Bem, a condução, ela é um processo realmente de transferência de calor fácil e simples de a gente entender. Quando você pega um café, por exemplo, uma xícara de café que está quente e encosta a sua mão nela, você vê que a sua mão passa a esquentar. Então, ou seja, tem uma transferência de calor da xícara de café para a sua mão. Você aquece a sua mão encostando a sua mão na xícara de café, porque a xícara de café está mais quente. Da mesma maneira, se você pegar um bloco de gelo, um cubinho de gelo e segurar na sua mão, a sua mão, como está mais quente, vai passar calor, vai transferir energia na forma de calor para o gelo. O gelo pode até derreter, sua mão vai ficar mais fria, se o gelo derrete, o gelo pode derreter. E é essa maneira que a gente tem a transferência de calor de corpos, entre outros. Forma mais simples, quando tem diferença de temperatura entre eles, ok? E vamos imaginar então nós temos a água, tá? Vamos pegar a água e nós queremos analisar essa transferência de calor na forma de um corpo para o outro. A gente quer aquecer essa água. A primeira coisa que a gente tem que pensar é a seguinte: bem, calor. E a gente sabe sobre o calor. Calor é uma forma de energia, uma forma de transferência de energia de um corpo para o outro, ok? Então, se ele é uma forma de energia, ele tem que ser medido da maneira como energias são medidas. Energias são medidas em joules, tá? Mas, historicamente, o calor foi inicialmente medido como uma nova forma de energia, na qual foi denominada de caloria. Okay? E caloria nada mais é do que, por definição, a gente define uma caloria exatamente como o calor necessário para aquecer 1 grama de água de 14,5 até 15,5 graus Celsius a 1 atm. E a partir dessa definição de temperatura, a gente consegue, né, a partir dessa definição de calor, a gente utiliza e expande isso para outras situações. Okay? Mas essa é a situação primordial de uma caloria, é essa quantidade de calor necessária. Então, você aquece uma panela de água, você fornece calor, né, através da chama aqui do seu fogão, e você vai aquecer a sua panela de água. O que você começa a observar? As primeiras observações. Tá? Primeiro, se você pegar a água e comparar com a gasolina, né, substâncias diferentes, você vê, ou gasolina é muito perigoso, né, é inflamável. Então, vou trocar gasolina por leite ou até por azeite. Né? Você troca esses diferentes objetos. Você percebe que para chegar à mesma variação de temperatura, é necessário quantidades de calor diferentes para cada um deles, ok? Então, se eu quero chegar para a mesma diferença de temperatura, eu preciso de uma certa quantidade de calor para a água ou uma outra quantidade de calor para o azeite. Então, a gente vê que objetos diferentes, eles possuem uma certa propriedade termodinâmica diferente. Do que nós chamamos essa propriedade termodinâmica? Nós chamamos essa propriedade termodinâmica de capacidade calorífica. Capacidade calorífica, imagina como se fosse uma inércia, né? Uma certa dificuldade em produzir uma variação de temperatura em alguns determinados objetos, alguns determinados sistemas. Por exemplo, faça uma analogia com a massa inercial. Tem uma determinada massa inercial. Quanto maior a massa inercial de um objeto, mais difícil é para colocá-lo em movimento. Da mesma maneira, é a capacidade calorífica. Quanto maior a capacidade calorífica, mais difícil é para produzir uma mesma variação de temperatura em um objeto.
Então, sempre lembre da capacidade calorífica como sendo uma certa relação com a massa inercial, né? Mais difícil quanto maior, mais difícil é de produzir uma variação de temperatura. E nós temos algumas tabelinhas que a gente pode utilizar. A capacidade calorífica, né, que coloquei de alguns fluidos, como água, gasolina, leite, mercúrio e azeite, ela é medida, a unidade perdão, a notação que a gente usa ela é um Czinho, tá? E a unidade em calorias, pode ser algumas diferentes unidades, mas aqui a gente vai utilizar caloria por grama, grau Celsius ou por grama por Kelvin. Okay? E para a água, né, nós temos devido à definição de caloria, nós temos que a capacidade calorífica da água é 1. Tá? Não quer dizer que essa capacidade calorífica seja constante, tá? Em função da temperatura. Por exemplo, para a água, a próxima de 0 graus, a capacidade calorífica vai para 1,0008. Tá? Então, é uma capacidade uma variação muito pequena e, portanto, geralmente, dependendo da variação de temperatura, a gente pode desconsiderar. Mas esse Czinho, né, que é a capacidade calorífica, ela pode também depender da temperatura. Veja que, para a água, os exemplos que eu coloquei aqui, ela é o maior. Tá? Então, para a água é o maior. E para outros, como gasolina, o leite, o mercúrio, ela é menor. Ou seja, é mais fácil produzir uma variação de temperatura nesses objetos, em relação à água. E aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha, tá, da temperatura e do calor específico de algumas substâncias, que vai desde a água, a gasolina, até o ouro. Então, você veja, 1 grama desse material, de cada um desses materiais aqui, e você fornece uma caloria na forma de calor, né, para cada um desses materiais, olha qual que é a variação de temperatura. Para água, ocorre uma variação de 1 grau Celsius. Então, uma variação, quando eu forneço uma caloria para 1 grama de água, eu vou produzir uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Enquanto, se eu vejo aqui para o ouro, a variação de temperatura chega a 31 graus Celsius. Ok? Então, essa é a capacidade que a gente vê de variação de temperatura devido a essa propriedade que a gente chama de capacidade térmica, calor específico. Então, outra situação é que agora que você pode fazer experimentos, é você pega a água da temperatura ambiente e leva ela até a fervura, né, até 100 graus Celsius. E você faz isso para 1 litro de água. Quando você faz experimento com 1 litro de água, vamos dizer que no seu sistema, no seu fogo lá, demore 10 minutos. Aí você quer fazer para 2 litros de água. Quando você faz para 2 litros de água, você vê que demora 20 minutos. Quando você faz para 3 litros de água, demora 30 minutos. E assim por diante. É linear. Conforme você aumenta a massa, conforme você aumenta a quantidade o seu volume, consequentemente a sua massa, linearmente aumenta o tempo. Mas se linearmente aumentar o tempo para ver a mesma variação de temperatura, né, tipo do ambiente até a fervura, significa o quê? Significa que quanto mais tempo eu deixo ali, maior é a quantidade de calor que eu estou fornecendo. Então, a quantidade de calor que eu estou fornecendo, ela também é linear à massa. Se eu juntar tudo isso, o que eu tenho? Tenho que o calor consigo encontrar uma relação para o calor transferido e a variação da massa. E essa relação é a que vocês conhecem muito bem. A variação do calor, ΔQ, ele é o quê? Ele é proporcional à massa, mas também é linearmente proporcional a essa propriedade dos materiais, que é o nosso calor específico. E interessante também aqui notar é que ele é linear com a temperatura. Note que não é proporcional à temperatura ao quadrado, não é proporcional à temperatura ao cubo, não é proporcional à raiz da variação da temperatura. É linearmente proporcional à temperatura. Isso é muito importante e fácil de a gente perceber como que deve ser, qual a quantidade de calor que a gente deve transferir para ter uma variação de temperatura em determinado material. Okay? É muito simples. E a gente pode reescrever isso daqui de uma outra maneira, utilizando esse M vezes a massa do objeto vezes o calor específico, e substituir por esse Czão aqui. Esse Czão é o que a gente chama de capacidade térmica. E ele talvez está mais relacionado, realmente, com a inércia, massa inicial dos sistemas, que já engloba tanto a massa quanto a propriedade do material, que é o calor específico. E ele é uma outra maneira de a gente observar essa mesma relação. Então, com essas relações, agora, na próxima parte da aula, a gente vai ver algumas questões mais utilizando essa capacidade térmica e também a transferência de calor de objetos em contato, para a gente ver como isso funciona de uma maneira mais prática. Então, até a próxima parte desta aula.